Shalom, a graça do Eterno fique com todos em nome de Yahushua HaMashiach. Que o Criador venha abençoar todos abundantemente, segundo a presciência da sua graça. Que assim seja. Vou deixar uma mensagem aqui para a meditação. Vai ser uma mensagem rapidinha, uma coisa rápida que não precisa muita conversa, muito discurso, muita explicação, nem muita rodeio. E ao mesmo tempo respondendo a pergunta de um colega de trabalho. Nós sabemos que quando nós que servimos ao Eterno, somos cercados de nuvens de testemunhas. Essas testemunhas sempre querem esclarecer dúvidas conosco, por achar que nós temos o conhecimento pleno, total, por estarmos servindo ao Criador, ou às vezes até para testar os nossos conhecimentos, para que venham ou elogiar ou criticar mais tarde, né? Então o colega fez uma pergunta que está dentro desse versículo que eu vou ler, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24, que tem como epígrafe a parábola do joio. Pelo menos nessa Bíblia Almeida aqui tem assim, né? Que alguns têm na epígrafe assim, a parábola do trigo e o joio. As Bíblias modificaram muito de 1990 para cá, modificaram muito, tanto no contexto como nas epígrafes, como um todo. A Bíblia modificou muito. As pessoas que estão chegando agora não conhecem nada do que já existiu nas Bíblias antigas. E aí, nossos filhos mesmo ficam indagando ou duvidando assim, nunca vi isso, nunca tinha visto isso, eu só conheço isso e aquilo. É como se fosse na nossa época que tinha o ferrorama, né? Tinha a boneca Barbie, tinha o autorama, tinha o bate-volta, e tinha vários brinquedos que hoje os nossos filhos não conhecem. Os desenhos, você pode até jogar na internet lá e achar alguns desenhozinhos antigos, mas até os desenhos são novos para eles. A mesma coisa é os contextos bíblicos de hoje, são novos para essas pessoas que estão chegando agora para o sistema religioso, para esse tipo de sistemas que pregam a Bíblia. Mas vamos lá. A parábola do joio, capítulo 13, versículo 24 de Mateus. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo é quem fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Respondeu-lhe: não, replicou-lhe, para que, não separado o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixai-vos crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para que sejam queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Seja pronto. Aí essa pergunta aqui, a pergunta está nesse versículo aqui, o versículo 30, que é o último versículo do texto epigráfico, a parábola do joio. Por que aquele dono da casa permitiu que crescesse o joio e o trigo junto? Para isso, vamos primeiro para a explicação da parábola do joio e do trigo. O Criador
Os discípulos perguntaram, né, a Yahushua, que era o joio e qual era o trigo. E aí o Criador falou assim, Yahushua falou assim: o trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Então quer dizer, essa parábola do trigo e joio significa dois grupos de sementes, dois grupos de nações, ou seja, um grupo da semente do reino e um grupo da semente do maligno. Então o que ocorre? Foi implantado na terra, junto com os filhos do reino, também os filhos do maligno. Estão todos misturados. Todos estão misturados. Quer dizer, os filhos do maligno estão crescendo junto com os filhos de Arro, que são os filhos do reino. E por que não arrancar? E por que deixar eu crescer junto? Se a gente vir para o lado literal do joio e do trigo, o joio e o trigo se parecem. A diferença é bem pouca. Uma das diferenças do joio para o trigo é a forma em que o trigo se comporta. O trigo, ele tem uma forma mais inclinada, o joio tem uma forma mais ereta, e entre outros. Mas a diferença é bem pequena. Então o que ocorre? No momento em que estivesse tirando o trigo, o joio também podia, o joio, na verdade, o trigo também podia vir junto. Porque eu servo naquela agonia, naquela agonia para tirar, naquela ânsia para poder tirar logo aquele joio dali, aquela semente brava dali, podia sem querer arrancar alguns trigos também, e os trigos vindo no bolo. Então o que ocorre? Se os filhos do maligno e os filhos do reino estão juntos, e o Criador enviar anjos e jogar fogo, lançar qualquer coisa aqui para destruir os filhos do maligno, os filhos do reino também vai no rodo, porque está todo mundo junto. E por que os dois devem crescer juntos? É para que o trigo venha mostrar ao joio que eles são filhos do reino. É para que o trigo venha respeitar, compreender o joio, sem machucá-lo, sem humilhá-lo, demonstrando que ele é joio, mas sem humilhar o joio. Ou seja, nós que somos filhos do reino, conhecemos o filho do maligno, nós conhecemos, pô, pelas suas obras, pelas suas atitudes, não é isso? Pela sua índole. Mas ao invés de atacá-los, ao invés de combatê-los, ao invés de enfrentá-los, nós devemos respeitá-los. Nós devemos, como é que se diz? A palavra é essa, nós devemos respeitar o filho do maligno. Porque nós estamos no trabalho, estamos na escola, estamos numa repartição pública, estamos morando em um conjunto residencial, morando em uma vila, morando em uma avenida, e não tem só filho do reino ali, tem filho do reino e filho do maligno. Mas você não vai só cumprimentar o filho do reino, só conversar com o filho do reino, só dar atenção ao filho do reino e o filho do maligno, você vai virar as costas, porque você não vai estar dando exemplo de filho do reino. Então, por que crescer junto os filhos do reino e os filhos do maligno? Para que os filhos do reino venham aprender de Arro a ser compreensivo e a dar bom testemunho diante dos filhos do maligno. E os filhos do maligno reconhecer que é do maligno e que os filhos do reino é filho do reino. Aí eu lembro de um irmão que ele falava assim, quando era do sistema religioso: o trigo e o joio estão dentro da igreja, que são os crentes obedientes e os crentes desobedientes. Mas o joio também pode virar trigo. Mas isso aí é no contexto que ele usou para caracterizar o trigo e o joio como crentes obedientes e crentes desobedientes dentro da igreja. Mas se a gente for parar bem para olhar aqui, o trigo e o joio são duas sementes. Não é isso? A semente do maligno e a semente
do reino. Ou seja, os filhos de Arro e os filhos de Terron. Não é isso? São duas classes de pessoas. Os filhos de Arro e os filhos de Terron. Os filhos de Terron são gananciosos, são avarentos, são zombadores, são traidores. Mas os filhos do reino, eles são bondosos, eles são benignos, eles são compreensivos, eles são empáticos. Tá entendendo? Então, há uma diferença. E é por isso que os dois devem crescer juntos, para que seja manifesta essa diferença entre os filhos do reino e os filhos do maligno. Então, nós que somos filhos do reino, devemos mostrar a diferença, devemos ser a diferença. Devemos mostrar para os filhos do maligno, mostrar para o joio que nós somos boa semente e não semente igual a eles. Entendendo? E para mostrar que nós somos boa semente, não devemos igualá-los, nem devemos enfrentá-los, nem confrontá-los, e sim, de maneira especial, de maneira espiritual, conviver com o joio, sem se misturar com eles e sem humilhá-los, e sem confrontá-los. Que assim seja, aí o joio, ele vai perceber que eles não são como o trigo. Eles vão perceber a sua própria iniquidade, a sua própria índole, o seu próprio caráter maligno. Agora, se ele vai virar trigo, eu não sei. Porque, no fim, quando os dois crescerem juntos, os filhos do reino irão para o celeiro do Pai. Mas os filhos do maligno irão ser lançados na fornalha. Que essa seja. Então, essa é a resposta. Por que crescerem junto? Por que não arrancar logo o joio e deixar só o trigo aí? Porque o trigo tem que mostrar a diferença na terra. O trigo, ele tem que brilhar como rastros no mundo. Que essa seja. Abraço do Eterno, fique com todos. O que eu não expliquei, na sua meditação, você vai meditando mais aí, vai buscando ao Eterno. O Eterno vai lhe esclarecendo mais coisas. Vai lhe esclarecendo coisas mais profundas do que o que eu falei aqui. Que assim seja. Então, fique todos debaixo do poder do Altíssimo e Shalom.